Sabe aqueles casos de direito que parecem um verdadeiro nó na cabeça? Pois hoje a gente vai desatar um tirado de uma prova real para juiz. É um caso que coloca dois conceitos bem diferentes frente a frente: o do herdeiro indigno e do herdeiro que renuncia. Vamos mergulhar nessa história. Olha, no coração do direito das sucessões, a diferença entre um herdeiro ser considerado indigno ou ser um renunciante é gigante. E para entender isso na prática, nada melhor do que uma boa história, a da herança de Adilson e sua família. Então, no centro do nosso enigma está o Adilson. Ele faleceu, deixou uma herança, mas o mais complicado que ele deixou para trás foi uma história de família bem conturbada, principalmente com seus dois únicos filhos. Vamos conhecer o primeiro filho, o Bruno. A relação dele com o pai era tão ruim, mas tão ruim, que chegou ao ponto de uma tentativa de homicídio. Por causa desse ato gravíssimo, a lei o declara indigno e o tira da herança. Do outro lado, a gente tem o segundo filho, o Caio. A história que é completamente diferente. Sem crime, sem violência, só distanciamento. E por escolha própria, o Caio decidiu que não queria receber nada do pai. Ele foi lá e formalmente renunciou à sua parte. Mas a trama, claro, fica mais complexa com a nova geração. Adilson deixou dois netos, o Danilo, que é filho do Bruno, o filho indigno, e o Eduardo, filho do Caio, o que renunciou. E agora os dois netos acham que têm direito à herança do avô. E aí a gente chega na grande questão, né? Com um filho excluído pela lei e o outro que saiu por vontade própria, quem, afinal de contas, fica com o patrimônio do Adilson? Será que a herança vai para um dos netos, para os dois ou para ninguém? É isso que a gente vai desvendar agora. Vamos começar pela parte mais dramática dessa história. O Bruno, o herdeiro indigno. O ponto de partida aqui é essencial. A indignidade não é uma escolha, é uma punição, uma sanção que a lei impõe. Exato. A lei entende que certas atitudes, como tentar tirar a vida do próprio pai, quebram um pacto fundamental de lealdade. A indignidade é a consequência jurídica disso. É uma declaração de que aquela pessoa não é digna de herdar. É uma punição pela ingratidão. E aqui, olha só, está o pulo do gato jurídico. O artigo 1816 do nosso Código Civil cria uma ficção. Para a lei, o herdeiro indigno é tratado como se morto fosse antes mesmo da herança ser aberta. Guardem bem essa frase. Ela é a chave para resolver metade do nosso enigma. Essa ficção de morte abre a porta para o que a gente chama de direito de representação. Se a lei vê o Bruno como se ele já estivesse morto, o lugar dele na linha de sucessão fica, digamos, vago. E quem pode ocupar esse lugar? O filho dele, o Danilo. A punição da indignidade atinge só o Bruno. Ela não pode passar para os seus descendentes. Tudo bem, a situação da linha do Bruno está clara. Agora vamos virar a página e analisar o Caio, o herdeiro renunciante. E aqui, a lógica muda completamente. A gente não está falando de punição, mas sim de uma decisão voluntária. Este quadro coloca as duas ideias lado a lado e a diferença é gritante. Enquanto o indigno é considerado morto, o renunciante é tratado como se nunca tivesse existido. Parece uma diferença sutil de palavras, mas o impacto é gigantesco. É como se o Caio fosse apagado da árvore genealógica só para fingir herança. E essa ficção de nunca ter existido tem uma consequência direta e implacável, como diz o artigo 1811. Ninguém pode suceder representando quem renunciou. A lógica é simples. Se para a lei o Caio nunca existiu como herdeiro, ele não deixa um lugar vago na sucessão. Não tem o que representar. A porta se abriu para o Danilo. Está fechada para o Eduardo. Então, o que acontece com a metade da herança que seria do Caio? Ela não desce para o filho dele, o Eduardo. O direito usa um termo específico aqui. A parte dele acresce. Isso significa que ela é somada à parte do outro herdeiro da mesma classe. Ok, agora nós temos as duas chaves. De um lado, o herdeiro morto. Do outro, o herdeiro que nunca existiu. Com isso em mãos, podemos finalmente voltar ao caso do Adilson e dar a solução definitiva para esse enigma. Vamos organizar o raciocínio com esta tabela. Na coluna do Bruno, o status legal é indigno, que a lei equipara a morto. A consequência para o neto Danilo, ele pode representar o pai e herdar. Já na coluna do Caio, o status é renunciante, que a lei trata como nunca tendo existido. A consequência para o Eduardo, ele não pode representar o pai e, portanto, não herda nada. Mas ainda falta uma peça.
O que acontece com os 50% do Caio? Lembram da regra do acréscimo? A parte dele vai para o outro herdeiro da mesma classe. O único outro herdeiro era o Bruno. E mesmo que o Bruno esteja legalmente morto, a sua linhagem, a sua estirpe continua viva através do Danilo, seu representante. Portanto, a parte do Caio vai, por direito, para a linha sucessória do Bruno. E aqui está a solução completa. O Danilo herda os 50% do pai por representação e, por acréscimo, recebe também os 50% do tio Caio. A resposta final, que pode parecer contraintuitiva, é que o Danilo fica com 100% da herança do Adilson. Esse caso de família digno de novela é uma aula perfeita sobre as diferenças entre indignidade e renúncia. Vamos só fixar os pontos mais importantes para não ter mais dúvida. Resumindo tudo, então, a indignidade é uma punição da lei. A renúncia é uma escolha pessoal. O indigno é tratado como um morto e isso permite que seus filhos o representem. Já o renunciante é como se nunca tivesse existido, o que impede a representação. É essa diferença fundamental que decide o destino de uma herança inteira. E este caso todo nos deixa com uma questão para refletir sobre a filosofia por trás da lei. O que é mais importante para o direito sucessório? Punir a ingratidão, mas preservar a linhagem do indigno? Ou respeitar de forma absoluta a vontade de quem se afasta, mesmo que isso prejudique seus próprios filhos? Essa eterna tensão entre a sanção e a autonomia que define as regras do jogo na transmissão do patrimônio.